sertão pro caboclo ler, tem que aprender outro ABC. BYD é do Brasil. 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 Hi, welcome to Brazil. Em 2025, isso foi respondido em vários idiomas. Foram mais de 9 milhões de turistas internacionais. É recorde. Olha o mate com alemão. É o melhor momento do nosso turismo. Sim, aqui tem cultura, culinária, só o ano todo. Mas o mundo vem mesmo é por causa da gente. É feito à mão e com amor. E o que traz o mundo para o Brasil é nossa língua oficial, a simpatia. Com mais turistas, o país cresce. Foram 42 bilhões de reais na economia. E aí todo mundo ganha. Porque com mais turistas, tem mais emprego, renda e oportunidades. Pode se orgulhar. É o brasileiro crescendo junto com o turismo. E aí, o que você aprendeu hoje? Welcome to Brazil. Embratur, governo do Brasil, do lado do povo brasileiro. Seja qual for a sua vontade, no Rio de Janeiro ela ganha vida. Um estado que transforma cada momento em algo único. Entre montanhas, mares e florestas, o Rio é um convite para quem busca aventura, contemplação ou simplesmente uma pausa para respirar. No Rio, a energia pulsa. Cultura, história e arte se encontram em cada esquina, celebrando a diversidade que faz do Rio um dos lugares mais especiais do mundo. E se você pensa em grandes eventos, o RJ também dá um show, com negócios e celebrações para todos os gostos. Um estado que inspira, conecta e encanta. Por trás de tudo isso estão os profissionais que trabalham para manter o Rio de Janeiro preparado, seguro e acolhedor. Aqui, cada serviço é pensado para as pessoas. Pode chegar e viver o seu sonho. O RJ vai abraçar você. Sustentabilidade, criatividade, eficiência. Um país de braços abertos para o mundo. Foi reconquistando a nossa imagem no exterior que o Brasil atraiu investimentos, abriu novos mercados e bateu recordes de exportações. A Apex Brasil está cumprindo seu papel e colaborando para o país superar metas. Com o maior número de empresas apoiadas na história, está realizando rodadas de negócios que unem empresários de diversos setores e regiões do Brasil a compradores internacionais. Isso ajudou a abrir novas fronteiras para milhares de produtos brasileiros que já estão conquistando o mundo. Vem conquistar mais com a Apex Brasil. Afinal, o mundo é pequeno para quem enxerga longe e as oportunidades são gigantes. Apex Brasil, levando um novo Brasil para todo o mundo. A Cedro Participações tem um jeito próprio de atuar em setores estratégicos.
Na mineração, com inovação e tecnologia aliadas a soluções ambientais. No agro, cultivando café arábica por gotejamento. No real estate, em projetos complexos e de alto padrão. Em farma, numa nova fábrica de insulina. E na infraestrutura ferroviária, com o pioneiro ramal Serra Azul. Sustentabilidade com responsabilidade socioambiental. É o jeito Cedro Participações de fazer a diferença. Bem-vindo à cidade de São Paulo, maior cidade da América Latina e quinta maior metrópole do mundo. Com PIB maior que o de 60 países. O maior polo industrial e tecnológico da América Latina. A melhor cidade para fazer negócios nos setores de comércio e serviços do Brasil. Invista em São Paulo, um dos maiores centros econômicos do planeta. Já pensou que suas escolhas podem conter um grande impacto? Ou que a sua entrega vai muito além da comida quentinha? Nossa matéria-prima vem de fontes renováveis. E isso quer dizer que transformamos o que vem da natureza em produtos cada vez mais sustentáveis. É assim que estamos presentes na vida de mais de 2 bilhões de pessoas. E junto com você, ajudamos a cuidar do planeta e do futuro de todos nós. A CBMM acredita no poder transformador da tecnologia para construir um mundo mais leve, mais sustentável e mais eficiente. Por isso, estamos no mundo inteiro. E o mais importante, estamos exatamente onde o mundo precisa. E estamos nas tecnologias que levam a humanidade cada vez mais longe. Porque acreditamos que transformar materiais nada mais é que uma forma de transformar o mundo. No coração do Brasil, onde a terra encontra o céu e a vida brota com vigor, existe uma forte conexão entre o campo e a cidade. É o Sistema CNA, Senar e Instituto, que representa os produtores rurais em todo o nosso país e é formado pela Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Rural e pelo Instituto CNA. Além dos produtores, a força desse sistema também está nas 27 federações estaduais e nos quase 2.000 sindicatos rurais municipais que fazem parte dele. Na sede da CNA, em Brasília, uma equipe dedicada trabalha incansavelmente para proteger os interesses dos produtores brasileiros. Além disso, a CNA conta com uma equipe de especialistas no agro, atuando nos poderes executivo, legislativo e judiciário para elaborar políticas públicas. Mas o trabalho vai além. O Senar desempenha um papel crucial, oferecendo formação profissional, promoção social e ensino técnico presencial e à distância, além de assistência técnica e gerencial para gerar empregos, aumentar a produtividade e melhorar a qualidade de vida no campo. Já são mais de 80 milhões de atendimentos e o Instituto CNA e a Faculdade CNA também contribuem para melhorar a vida do produtor e formar profissionais qualificados para o setor. Trabalhando juntos pelo desenvolvimento do agronegócio, o Sistema CNA, Senar e o Instituto constroem uma conexão produtiva entre o campo e a cidade, garantindo uma produção sustentável e alimentos para todos. Essa é a nossa indústria, lá não para de criar. Cria e recria, cria e recria. Novidades no mercado, é a gente que inventa. Inventa e reinventa, inventa e reinventa. Depois que você usou, a indústria aproveita. Reaproveita. Nossa indústria cria e recria soluções mais fortes e sustentáveis todos os dias. A indústria cria, a indústria é mais. Bom, vamos ao próximo debate. Corredores verdes, um tema já falado aqui de manhã. Desenvolvendo um mercado de combustíveis de baixo carbono na aviação e no transporte marítimo. Vamos falar do papel estratégico do Brasil e suas vantagens competitivas nesse novo ciclo econômico da China e nas transformações em curso na demanda por combustíveis verdes. Eu vou ter o prazer de moderar essa mesa novamente
e vai contar com a presença dos seguintes convidados. Chamo aqui a compor a mesa, senhor Xia Shubiao, diretor de segurança e do Centro de P&D da China Marine Bunker, Shanghai. Senhor Sérgio Pérez, professor da Universidade de Pernambuco. Senhor Li Jianlong, professor titular da Universidade de Zhejiang. Larissa Wachholz, Senior Fellow do SEBRE e sócia da Valha Associados. Senhor Wan Chen, CEO da SAFPAC Hong Kong. E senhor An Fan, da ICET, fundador e diretor executivo. Boa tarde a vocês, obrigada pelo tempo dedicado aqui ao painel em um assunto tão relevante aqui para a gente, tanto Brasil quanto China, que é discutir a questão de transição energética com essa ótica dos combustíveis verdes. Vou começar pedindo a Larissa que faça um panorama das oportunidades que o Brasil tem, né? Do cenário hoje das oportunidades que o Brasil tem junto com a China nesse segmento. Obrigada. É um prazer estar aqui com vocês e participar de um painel que eu acho que é de um tema tão relevante para a relação do Brasil com a China e que, de certa forma, é também um segmento relativamente novo, né? Porque é uma indústria que está se desenvolvendo. A principal visão aqui de desenvolvimento é que o Brasil precisa fazer um esforço constante, pensando na sua capacidade de reindustrialização e reindustrialização verde, mas também de agregação de valor aos produtos da agricultura brasileira. Então, a possibilidade do Brasil se tornar um fornecedor de combustíveis de baixo carbono para a China ou para outros países do mundo abre para o Brasil a possibilidade de usar essa capacidade de ser um fornecedor tanto para a atração de investimentos industriais quanto para a agregação de valor àquelas exportações que ele já tem no setor agrícola, né? Então, fazendo isso de uma forma sustentável, com controle da expansão das áreas, com controle de desmatamento, evitando que isso seja um vetor de desmatamento, mas, de fato, a gente tem totais condições de atender a uma parte dessa demanda que será gerada, né? E aqui a gente tem na China hoje, portanto, uma grande demanda potencial por esses produtos. A aviação é, sem dúvida, na China, o maior mercado de aviação do mundo, então haverá uma demanda muito grande por combustíveis de aviação sustentável, e a gente tem também no setor da navegação marítima um elemento muito importante. Então, a grande questão é como é que a gente aproveita dessa necessidade que a China terá de incorporação desses combustíveis sustentáveis a favor do Brasil, sabendo que a gente tem uma capacidade de ser extremamente competitivo nessa área, né? Então, um estudo recente, por exemplo, no Brasil, dá conta de que a gente poderia dobrar a nossa capacidade de produção de biocombustíveis até 2050. E sabendo que para atender o mercado chinês, a gente também vai ter outros concorrentes mais próximos, até aqui na região asiática da ASEAN, por exemplo. Então, provavelmente, a China não poderia depender de poucos parceiros. Ela terá que, para isso, contar com muitos parceiros, mas o Brasil gostaria de ser um deles, principalmente para usar isso como um vetor de atração de investimentos industriais e capacidade de agregação de valor a esses produtos que a gente pode exportar na agricultura. Obrigada. E, falando em cooperação, eu gostaria de pedir que 2 painelistas falassem um pouco sobre um case que é a parceria da Universidade de Pernambuco com a Universidade de Zhejiang para desenvolvimento do combustível de aviação, o SAF. Quando que a gente pode contar com projetos aplicados? Vou pedir ao Sérgio Pérez que comece falando dessa iniciativa. Tá bom, então, como isso aconteceu, né? Eu já trabalho com essa parte de biocombustíveis há 30 anos, certo? Então, no ano passado aconteceu de o professor Li mandar um e-mail perguntando se eu gostaria de fazer uma parceria com ele, conhecer melhor o que eles fazem nessa área do SAF, tá? E com isso aí a gente marcou, teve a reunião e isso aí evoluiu
em 2 semanas. Então entrou o Comac, que é a companhia de aviação comercial aqui, já me convidando para fazer uma palestra aqui na Semana de Inovação do Comac em setembro, e eu vim mostrar as oportunidades que tinha em Pernambuco do setor sucroenergético e também de biomassas que você tinha lá, principalmente nessas rotas do ATJ, uma vez que a gente tem uma produção de etanol, certo? Em toda a costa ali do Nordeste, né? 300 quilômetros para cima e para baixo de Recife, e também que vai ser instaladas 2 unidades de metanol agora também no Porto de Suape, e Suape vai fazer um corredor, fazer parte do corredor verde através da MASC, que vai estar com esses navios híbridos ofertando lá. E a gente pegou, então, essa ideia de chegar e fazer a parte do SAF para poder produzir no Nordeste, né, porque lá você não tinha essa produção. Então, Recife fica mais centralizado, então você tem todas as capitais, várias capitais ali próximas, e também você tem o Porto de Suape, que é um dos portos mais importantes, talvez o mais importante do Nordeste, e é o porto que tem a maior capacidade já de operação com combustíveis líquidos aqui no Brasil. Então, com isso, tem uma facilidade grande, e a introdução dessas empresas fez com que aumentasse o nosso interesse. Eu vim para cá, fui na Universidade de Sejão, e em dezembro o professor Lee foi a Pernambuco, e a gente chegou e teve reunião com o governo do estado, foi ao Suape, e o governo do estado, então, decidiu de chegar e investir no hub de combustível sustentável, tá, no qual eu estou agora como fui indicado para ser o coordenador técnico desses estudos que a gente vai fazer para o estado, para exatamente levantar o potencial todo. E é onde estão os gargalos tecnológicos e como é que a gente pode implementar essa indústria de combustíveis sustentáveis, não só de aviação, mas também para o transporte rodoviário e marítimo. Senhor Lee, gostaria de comentar sobre essa iniciativa e quando poderemos ter projetos aplicados. Sim, muito obrigado pela moderadora. Sim, como o Dr. Sérgio, o professor Sérgio, ele falou bastante sobre a parceria, ele já apresentou sobre o projeto, mas eu gostaria de complementar. Porque a nossa universidade hoje, nesses últimos anos, sobre essa questão das sustentabilidades, a gente fez vários projetos de suporte. Então, principalmente algumas técnicas, né, utilizando esses combustíveis, usando óleos e gorduras recicláveis e também outros óleos que sobram de plantações, e a gente tem colocado nossos especialistas de ponta, né, nesses trabalhos. Então, a gente tem feito alguns exemplos e a gente já tem 12 anos de experiência acumulada. Desde 2014 a gente vem fazendo isso. Então, a direção principal é usar o etanol de colocar, e também a gente tem também metanol verde e também outras fontes. Então, principalmente essa questão do etanol, a gente sabe que essa produção muito forte de etanol no mundo é Estados Unidos e Brasil. Então, a gente começou final de 2021, a gente também quer que a gente promover cada vez mais. Então, a gente contactou nosso parceiro no Brasil para que no futuro que a gente possa fazer esse trabalho no Brasil. Então, a gente sabe que essa direção do SAF também tem um ponto crítico de utilização, é a fonte.
onde a gente vai conseguir essa fonte para a produção desse combustível de uma forma mais eficaz e eficiente, de baixo custo. Então, dezembro de 2025, quando eu visitei o Brasil, eu senti profundamente onde no Brasil essa questão de dejetos agrícolas, de fontes agrícolas, no caso, através de cana-de-açúcar, por exemplo. Esse plantio de larga escala que o Brasil tem, ele pode ser grande fonte. O milho também é uma grande fonte. Então, quando a gente observa aqui no Brasil, quando ele é muito forte nesse ponto, e durante a produção de etanol, ele também libera gás carbônico então, ele é muito utilizado também na produção de eletrônicos. Então, a gente sabe que no Pernambuco, então, tirando o etanol, a gente ainda tem esse carbono. Então, e também, por estar perto do porto, a questão da logística também tem um ponto forte. Então, são vários fatores. A gente pensando, levando em consideração esses fatores, a gente quer ter mais oportunidades com o Brasil. Não é só no PID, mas também a gente conseguir colocar nossos projetos em operação no Brasil, no projetos de SAF, não só no Brasil, mas também aqui na China. Obrigada. O senhor Li mencionou a questão dos desafios como a origem, né, do combustível. Queria fazer uma pergunta ao senhor Anfan. Que obstáculos esse combustível ainda enfrenta, né, o SAF enfrenta para se tornar mais disseminado, e quando que a gente pode sair da fase da pergunta de se ele é viável para a pergunta de como ter escala para esse combustível? Sim, eu acho que o SAF ele ainda já é uma aplicação, já tem cenários de aplicação como um produto final de biocombustível. Então, eu acho que hoje a China já começando a engajar no desenvolvimento do SAF e também nas áreas marítimas. Eu acho que a gente acredita que em áreas verdes, greenfields, eles podem ter mais oportunidades de tradings de dólar. Então, esse greenfields ele também é como se fosse um produto irmão, produto químico, pode derivar plásticos, mas a gente acha que tem uma grande oportunidade, especialmente nesse cenário recente no Oriente Médio de conflitos. Então, esse combustível verde, eu acho que ele não está limitado só no SAF, mas de uma forma então eu acho que hoje o governo chinês ele também está fazendo o nosso Ministério de Energias, eles têm feito alguns trabalhos estratégicos em cima da tecnologia. Então, não é só a questão da descarbonização e proteção ao meio ambiente, mas também um grande impacto para o fornecimento de combustível no futuro, então, eu acho que eu quero ter chance de ir para o Brasil para engajar mais parceiros, para ativar essa fonte de tecnologias de combustíveis verdes. Obrigada. Então, falando em um tema mais amplo que o SAF e chegando a combustíveis marítimos, quero fazer uma pergunta ao senhor Xia. Há estudos em parceria com a Universidade de Tsinghua sobre a viabilidade de uma cadeia de combustíveis marítimos com o Brasil. Como o Brasil e a China podem cooperar nesse tema e como o Brasil pode ser fornecedor? 谢谢主持人。
Então, muito obrigado pela moderadora. Então, hoje eu estou representando toda a área do China Marine Bunker. Então, aqui eu vou fazer um compartilhamento aqui com vocês. Então, questão junto com a COSCO e junto com a Universidade de Tsinghua, a gente tem um centro de China e Brasil, um centro de pesquisa, e a gente colocou um projeto que a gente chama de projeto de pesquisa de combustível. Isso começou ano passado. E esse projeto, desde o ano passado, claro, e no Brasil, e ele é uma grande fonte, um grande fornecedor de combustível de baixo carbono para a China. Então, com certeza, a gente quer aumentar essa fonte, esse fornecedor, que é o Brasil, e junto com esse centro, a gente vem aumentando, né, os trabalhos aqui no nosso centro, todo o setor ali da cadeia de suprimentos desse setor. Então, através de biocombustíveis, a fim de garantir o suprimento estável. Então, hoje a nossa empresa somos uma empresa de execução da COSCO. Então, ele é um projeto verde, de baixo carbono, de alto nível da nossa empresa, e de uma forma geral ele precisa, né, fazer uma busca e identificação de fontes e também os gargalos que possa ter para construir essa cadeia. Então, hoje o nosso projeto já tem feito vários sucessos, mas a gente tem alguns desafios também. O maior desafio é o suporte do governo. Como a própria doutora Larissa falou, hoje no Brasil tem um grande suporte, e tem um fornecimento, né, de matéria-prima muito forte, porque a gente sabe que no Brasil ela é muito forte em matéria-prima para biocombustível. E também tem alguns outros projetos que vêm ali para disseminar alguns regulamentos mais favoráveis. Então, aqui, através da nossa empresa, através do nosso porto, depois de liberar essas rotas, aqui do Porto de Xangai, a gente tem essas técnicas de transporte, de logística. A gente vem fazendo essas pesquisas no Brasil, e o próximo passo é o estabelecimento da cadeia de suprimento e assim conseguir concluir os trabalhos. Obrigada. E uma pergunta agora ao senhor Wan Chen, trazendo para um outro campo, que é o da energia de campo magnético. Quais são as novas fronteiras nessa pesquisa? Então, não sei se eu uso inglês ou chinês. Eu acho que você falou sobre essas. Então, eu vou responder, falar um pouco o que a gente já conseguiu de conquista, qual que é o nosso próximo. Então, o SAF, ele desde 2022, a gente tem feito vários trabalhos. Então, ano passado, a gente já feito contato com a Raízen, que é o maior produtor de etanol no Brasil. Isso aconteceu em maio do ano passado, durante a visita do presidente Lula. Então, quando você fala de SAF,
a gente tem 4 grandes formas de produzir o SAF. Primeiro é o óleo reciclável, então o GFT, e também com a gasificação de biomassa. E por último tem o eSAF, usando hidrogênio e também com dióxido de carbono. Então, com esses 4 caminhos, é como se fosse... Então, hoje aqui na China, a gente tem usado óleo reciclado, e as pessoas estão vendo a próxima geração de solução, que a gente precisa focar em uma regra, que é a escalabilidade. Então, depois os padrões. Então, aqui foi colocado um bom ponto, que é a escala e o ponto. Então, se não tiver escalabilidade, a gente não tem como discutir e falar sobre esse assunto. Então, nesses 4 caminhos técnicos, qual que é o mais escalável? E agora, hoje, de uma forma mais econômica, tem que ter um senso econômico aí. Então, desde o primeiro dia de ter estabelecido, a gente tem focado no LOG. Então, eu vou te dar alguns números. Esses números não são públicos ainda. E como foi mencionado, a gente tem 2 produtores de bioetanol no mundo. Primeiro é os Estados Unidos, tem capacidade de 15 milhões de toneladas de puro por ano. E para o Brasil está em torno de 30 milhões. E se colocar isso em mente, esses números podem aumentar ainda, porque ainda não exploramos completamente. Então, se a gente for... o SAF, na verdade, é um campo de batalha muito interessante. Para a agricultura, com uma mistura de energia e também para transporte. Então, ele conecta 3 diferentes setores da agricultura, energia e transporte. Então, essa é a beleza de produzir o SAF usando energia. E aí, a minha última pergunta é por que a gente foca nesse etanol? Essa é o ponto de conexão. É um ponto chave que hoje a China vê muito, que é o etanol. O meu ponto do etanol é 3+1. Por que eu falo 3+1? 3 quer dizer 3 cenários de descarbonização. A gente publicou uns papéis junto com a Universidade de Pequim. E esses 3, primeiro é marítimo, porque o etanol ele pode ser misturado com metanol verde, como o Sr. Chat tinha falado. Segundo é o SAF, com EDUJ, é uma forma escalável de produzir. E também a gente tem plásticos verdes. A gente pode usar o etanol verde para escalar esses plásticos verdes. Então, o que é mais um? Mais um é a conexão do setor de energia com IA. Então, muita gente aqui, provavelmente, a gente não tem conhecimento, porque o etanol ele tem célula de combustível também. Então, semana passada, estive nos Estados Unidos, eu voltei ontem. Então, obrigado pelo convite da Larissa. Senão, essa semana eu estaria em Houston. E para poder... que tem um outro evento ali. Então, agora, o IA ele está bombando. E energia, etanol também está junto. Você pode usar o etanol de produzir células de combustível de etanol. Então, você pode encapsular tudo nesse 3.1. Marítimo, SAF, plásticos verdes e também célula de combustível de etanol. Então, esse é o 3+1, que a gente pode conseguir entender que todo esse bioetanol no Brasil. E é assim que a China consegue trabalhar junto com o Brasil para explorar de uma forma mais abrangente esse setor. Obrigada.
Quero pedir aos dois pesquisadores, então, que falem um pouco mais sobre o uso de etanol como base e muito em substituição também é o que a China vinha usando do óleo reciclado. Então, por favor, senhor Li, depois Sérgio Pérez, fale um pouco sobre as possibilidades do uso do etanol e perspectivas do uso do etanol. Pode ser. Se quiser começar, Sérgio, pode. Não, essa parte do ATJ, que é essa rota que se faz, que é exatamente do álcool, certo? Então, isso já é uma tecnologia que ele já está usando aqui na Universidade de Sejong, certo? E coisas que nós já vamos começar a fazer agora no Brasil, que a minha planta piloto está chegando agora, e estamos com uma parceria também com o Senai, no Rio Grande do Norte, que foi a primeira unidade que produziu SAF no Brasil, sendo a planta piloto dele lá, com a planta maior, que foi com um convênio com a Alemanha. Então, com isso aí, a gente está juntando as pessoas que estão mais especializadas nessa área para começar a chegar e desenvolver essa tecnologia, certo? Nacional, também junto com o apoio do COMAC, que ele está aqui, não só a parte do ATJ, mas também os resíduos que são da cana-de-açúcar, que você pode chegar a utilizar também a vinhaça para produzir biogás e biometano e outras rotas, e você também pegar a própria biomassa e fazer a parte de gasificação que ele já falou. Então, são coisas que nós já fazemos lá nessa parte, e agora a gente vai passar do combustível primário, que é tanto o gás como esse óleo que a gente já tem também, para poder chegar ao etanol para produzir esses combustíveis mais avançados. Então, isso aí exige uma parte de pesquisa, mas, infelizmente, no Brasil, a gente tem recursos de investimento em pesquisa nas universidades também são pequenos. Então, a gente precisa de chegar e contar com os apoios da indústria, das empresas, para poder chegar a investir na própria universidade, porque é o próprio berço do desenvolvimento de conhecimento, né? Então, a partir daí, você pode chegar e passar de um TRL 3, 4, para passar para um projeto de demonstração e, a partir daí, se tornar comercial. Então, é isso que a gente está buscando e fazendo esse tipo de ponte, de chegar e verificar. Tem empresas que estão interessadas, empresas do setor sucroenergético, mas tem também aquele problema de chegar assim, a gente vê para crer. Tá? Eu preciso ver para poder investir. Então, eles chegam e falam com a gente mostra a tecnologia e diz, não, eu não quero ser o primeiro, mas não quero ser o último. Eu quero ser o primeiro dos últimos. Então, alguém vai ter que fazer esse tipo de aporte. Tá? Então, é isso que a gente está pegando esses convênios, produzindo, fazendo projetos para a FINEP, para chegar e tentar desenvolver isso aí. Para exatamente você sair da bancada e chegar e você partir para um piloto e começar a mostrar ao empresário que isso aqui é viável e está isso aí. Agora, com esse advento da guerra, esses combustíveis fósseis estão cada vez mais caros. Então, isso aí é um ponto que viabiliza a introdução desses combustíveis renováveis. Tá? Então, é uma coisa muito boa. Peço ao senhor Li que complemente e, a partir da sua colocação, realmente, quando a gente falava de SAF, preço era um problema sempre colocado, e agora a realidade né, do setor de energia é outra. Né? Então, isso ajuda na pesquisa, ajuda a incentivar a pesquisa? Sorry, I'm waiting for the translation. Yeah. 我再接着刚才这个 Então, eu vou continuar esse assunto do Dr. Sérgio e ampliar um pouco mais o raciocínio dele. E também incluindo também o que o senhor Wang, né, que ele abordou. Então, falando um pouco sobre bunker e SAF, a gente tem alguns pontos a levar em consideração.
Primeiro, sobre esses combustíveis renováveis, ou nesse setor, esse desenvolvimento, ele não pode ser somente o que temos hoje em diante, porque hoje essa questão de fontes renováveis para os combustíveis que está em pauta aqui, ele está muito fragmentado. Então, tem muita dificuldade nesse ponto. Aqui a gente tem 40 milhões ali de capacidade aqui na região de Zhejiang. Se a gente for transferir essa capacidade para fazer em combustíveis de renovável, então essa fábrica, a gente pode dizer que ela é inviável a essa escala em qualquer lugar do mundo. Então a gente tem, agora a gente tem vantagens também nesse ponto, onde a gente pode ver que através de biocombustíveis, por exemplo, vem da cana ou também de outras fontes, a gente tem etanol. Então a gente pode ter fábricas de 100 mil toneladas de menor porte, e ele pode ser transportado para o mundo todo, e aí depois, na próxima etapa do processo, a gente pode colocar uma planta com maior capacidade. Então a gente precisa promover essa forma de ter fontes de matéria-prima mais fragmentado, e depois a gente só juntar, afunilar ele numa planta com maior capacidade. E também o Wang falou sobre etanol. Essa cadeia, ela não é só a matéria-prima e a capacidade, mas também temos a questão dos carros de novas energias. Então, nessa conversão, a gente pode ter diferentes materiais. Por exemplo, a Tesla, essa nova a matéria-prima utilizada, eles estão convertendo para o plástico. Então, toda essa cadeia, a gente tem oportunidades, produtos para esses carros elétricos. Então, é um grande setor que demanda bastante matéria-prima, que pode sair dessa cadeia. Então, toda essa cadeia, no futuro, ela vai trazer globalmente, vai conseguir novos impulsos para todo esse setor. Porque quando a gente fala só de etanol, o que a gente consegue, o custo do SAF, ele é um custo muito importante, mas o desenvolvimento do etanol para o SAF no Brasil, o preço do etanol tem um ponto muito relevante. E com certeza a competitividade, E agora outro ponto é como a gente consegue colocar em prática a engenharia. Porque em dezembro, quando eu estive no Brasil, eu observei que toda essa capacidade da engenharia, ainda temos desafios, e depois, nesse primeiro trimestre, aqui também conversei junto com empresas que têm alta capacidade de engenharia aqui na China, e eles possam agregar equipamentos de alta tecnologia e acelerar todo o processo de engenharia no Brasil e diminuir o custo. Então, são esses pontos que eu quero comentar. Obrigada. Quero fazer uma pergunta tanto ao senhor Xia, que responda aqui primeiro, e depois ao senhor Wang, que é a viabilidade da implantação de corredores verdes que incluam China e Brasil para tanto SAF quanto combustível marítimo. Por favor. Então, obrigado. Então, nesse ponto, eu acho que aqui a gente tem muito especialista de SAF. Agora sobre bunker, eu acho que, tirando a Larissa, eu acho que temos ali uma boa experiência. Então, aqui na nossa parceria China e Brasil, nesse bunker verde, quando a gente fala, e principalmente de baixo carbono, a gente tem bem amplo.
as oportunidades. Então, hoje a nossa empresa ela vem utilizando no setor de novas energias a nossa Costco Shipping de uma forma de substituição de grande porte. Tem 38 embarcações de containers e quatro grandes embarcações já conseguimos de grande porte, e incluindo 12 embarcações de mais de 20.000 TUs, eles conseguiram já passar por essas conversões para uso de bunker verde. Então, eles vão conseguir entrar nas rotas do extremo norte europeu e também outras embarcações de 35 toneladas. A gente tem conseguido, eles têm utilizado nosso combustível de motor principal nosso, e também a gente tem colocado em aplicação. Então, nesses pontos, hoje a gente também colocou 1,6 trilhões para a gente colocar 12 embarcações também para trabalhar em cima desse projeto. E também a gente tem outras modificações. Então, isso tudo, isso coloca uma direção, o espaço para a nossa cooperação entre China e Brasil. Então, por que a gente tem, quando a gente fala que tem muito espaço? Porque no futuro é uma grande direção de substituição de combustível tradicional, tem muito espaço para desenvolver. Não importa, é só para a Costco ou também para todos os players do setor mundial, eles estão trabalhando nisso. E China e Brasil nessa parte, nessa parceria, a gente tem focado que, como todo mundo falou, esses recursos de biocombustível no Brasil ainda é muito forte e a capacidade de produção também é forte, porém a engenharia também precisa também falar com a China, porque a China hoje também tem um grande espaço, tanto para o SAF, porque também essa capacidade de produção tecnológica que temos aqui. Então, a gente tem um bom cenário. Primeiro é recursos, a gente tem recursos que possam ser preenchidos uma com a outra, a gente consegue atender a demanda, e a gente tem etanol verde e junto com metanol, então é muito parecido os cenários de uso. E também temos o biodiesel e também temos, porque agora tem o metanol, sim, porque o metanol ele também é um ponto forte da nossos trabalhos. E alguns portos no Brasil, como Santos, Rio e Paranaguá, e também lá do Rio Grande do Norte, também são grandes portos que a gente está pesquisando na parte da técnica, porque hoje a gente tem feito alguns trabalhos, a gente fez várias pesquisas e várias parcerias. E a gente tem uma frase que estamos prontos. Obrigada. In view of time, I'll give a very short answer. My answer is using the. A gente tem uma pergunta bem rápida, porque aqui a gente precisa bioetanol para movimentar bioetanol, porque o maior ponto entre China e Brasil é porque a gente precisa fazer acontecer esse bioetanol. Então, como a gente consegue fazer isso, colocar nesses corredores verdes?
Então, a gente precisa do combustível para movimentar esse combustível, porque a maioria desses combustíveis de bioetanol ainda está concentrado no Brasil e Estados Unidos, mas a gente possa, de uma forma mais igual, né, distribuir eles pelo mundo. E também como o combustível para movimentar eles. Para a gente terminar, queria fazer também a mesma pergunta à Larissa e ao senhor An, que é qual é o papel do Brasil num mecanismo de diálogo internacional para o combustível verde, que oportunidades o país tem? Por favor, senhor An. I think panelists gave a great perspective. I think Brazil and China can work together. Has tremendous potential. Então, é tudo sobre a escalabilidade do SAF e também do bunker. Porque a gente precisa ter preços razoáveis e a gente também fala de sustentabilidade. Porque as pessoas não têm essa ideia de que todos os commodities, ele não pode ter esse trading de uma forma mais aberta, e a gente tem a questão da credibilidade também. Eu acho que o Brasil e China precisam trabalhar juntos, porque os padrões de sustentabilidade, basicamente, ela é ditada pela União Europeia. Então, eu acho que tanto o Brasil quanto a China, a nossa experiência desses produtos, ele não tá incluso, não está nesse corpo, né, podemos dizer. Então, quando a gente fala de sustentabilidade e também a rastreabilidade, o ciclo de vida, a gente fala também de gases de efeito estufa, tudo isso precisa entrar nos cálculos. E outra forma que China e Brasil pode trabalhar junto é na finanças verdes. Como, de uma forma financeira verde, pode financiar esses projetos verdes? E a gente precisa colocar isso na mesa para conversar sobre isso, como esses potenciais, né, de emissão de gases, porque na Europa e Estados Unidos eles têm grandes subsídios para essas questões de emissão. Eu acho que a China também tem essas ferramentas. Eu acho que China e Brasil podem trabalhar junto para poder estabelecer e também incluir todo o sul global, porque algumas tecnologias que a gente está trabalhando, os passivos aqui na China, a gente tem muitos caminhos, pathways, muitos caminhos que a gente possa baseado na experiência chinesa. Eu acho que é igual também para o Brasil, porque hoje, internacionalmente, ele só tem 12 tecnologias, caminhos de tecnologias aprovados e reconhecidos. E aqui na China a gente tem dezenas de outros caminhos de fontes de carbono, carbonos diretos, contratos e outras indústrias e outros derivados que a gente pode ser colocado em eletricidade verde. Então, como ele pode ser colocado e levado em conta? Então, isso a gente precisa lembrar que todo o ambiente verde, né, de combustível, ele é um ambiente para o mundo, e a gente tem essa certificação mundial, e eu acho que hoje a China e o Brasil ele pode trabalhar junto nesse palco global. Eu concordo plenamente com os outros participantes, e eu acho que é muito importante que o Brasil, então, tenha um plano de como que ele vai finalmente aproveitar essa oportunidade, né? Porque, de fato, a gente tem na China o papel de uma demandante desse produto. Então, se a gente quer ser fornecedor,
é preciso pensar, inclusive, em que produto a gente quer fornecer, né? Porque durante muito tempo a gente tem tentado, inclusive, exportar etanol para a China, e a China, no caso dos veículos, fez uma escolha pela eletrificação. E a gente está aqui discutindo aviação e combustível marítimo, porque não há essa escolha possível ainda nesses setores, né? Agora, será que o Brasil gostaria de exportar etanol para a China, ou será que o Brasil quer exportar o combustível acabado? Então, acho que o grande debate é como é que a gente se prepara para exportar o combustível com esse valor agregado. E isso vai exigir, como há uma certa rapidez também, né, a demanda, ela se aproxima porque há compromissos que a gente, né, não sabe em que medida a gente vai conseguir manter diante dos acontecimentos geopolíticos do momento, mas de qualquer forma esses compromissos estão aqui. Então, como é que a gente vai fazer para se posicionar do ponto de vista da logística, da infraestrutura também? Então, necessariamente, a atração de investimentos para esse setor é importante para que essa adaptação aconteça. E eu acho que é muito difícil a gente conseguir fazer isso se não for em parceria com potenciais off-takers. Então, acho que o que a China poderia representar para a gente de por que fazer esse diálogo, né, entre o Brasil e a China, tem muito a ver com o fato de que ela é soft-taker. Então, empresas como a COSCO Shipping, né, com a Timbusco aqui representada, ou outras empresas como a própria Comac, que foi citada no caso do SAF, representam essa ponta da demanda que pode nos ajudar a viabilizar investimentos para toda a cadeia que vai precisar atender a isso, seja na infraestrutura, seja na tecnologia, porque a gente ainda não está lá, não está pronto ainda para fornecer esse serviço, esse produto acabado. Uma série de serviços serão demandados ao longo da cadeia, mas para que a gente consiga, de fato, que isso seja útil para o nosso processo de industrialização, é preciso ter um plano para conseguir fazer essa produção no Brasil e não ser apenas o exportador do etanol. Então, acho que iniciativas como essa de Pernambuco são muito interessantes, são muito bem-vindas, porque já combinam essa iniciativa de Porto Indústria, né, que já é um elemento importante para que isso seja competitivo. Então, a atração de investimentos e certamente o desenvolvimento de instrumentos financeiros que sejam atraentes para esses investidores e atraentes para esses off-takers vai ser um caminho que a gente vai precisar perseguir, e claramente a oportunidade na China ela já está sendo preparada. A gente tem grandes oportunidades aqui, universidades de ponta que foram citadas já trabalhando nisso. Então, me parece que o plano que a gente precisa fazer agora é mais um plano de país, de como que a gente vai fazer para, de fato, atrair esses investimentos e viabilizar uma produção industrial. Obrigada a todos os participantes.